Hesed, Ve'Rahamim, Ve'Shalom, Me'et Adonai, Yeshua HaMashiach. Continuando a nossa série de versículos hoje mal interpretados, versículos usados fora do contexto bíblico, versículos utilizados principalmente em campanhas para arrancar dinheiro, para enganar, eu gostaria de estar comentando o verdadeiro significado de um dos textos mais conhecidos, mais admirados. Eu vou pegar a primeira parte, vou comentar outras vezes, porque esse versículo é muito profundo, não dá para fazer só um vídeo. O capítulo inteiro então nem se fala, né? Então eu vou pegar só a primeira parte. Só a primeira parte já tem muita profundidade, né? Então a gente vai estar analisando. A finalidade aqui é libertar a pessoa do engano, né? Desses charlatões. Então eu estou me referindo ao Salmo 23, muito conhecido. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ponto. Assim tem sido traduzido, né? Tudo bem. Lembrando que a Bíblia é que explica a Bíblia. Você não pode tirar conclusões precipitadas. Você não pode se deixar enganar por charlatões, né? De plantão aí, que é o que não falta. Então vamos lá. Eu vou primeiro ver a língua original. Depois eu vou estar utilizando a Bíblia, explicando a Bíblia para aqueles que não aceitem uma explicação da língua original, né? Pois bem, que algumas seitas também se fazem, utilizam isso, né? Citar palavras originais, mas às vezes elas são imparciais, ou sempre elas são imparciais, né? Então a pessoa que não conhece a língua original não tem como se defender de um engano, onde ela apresenta uma suposta sabedoria. Então primeiro eu vou estar repetindo o que dizem muitos sábios judeus, sem tirá-los do contexto, né? Também sem citar nomes. E depois eu vou dar o checkmate citando a Bíblia, né? Especificamente o Novo Testamento, que é o que explica o Antigo Testamento, que é o caso do Salmo 23. Então vamos para a língua original. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Inclusive o Salmo 23 é esse fundo musical que está sendo cantado em hebraico, muito boa. Adonai Roi Lo Echsar. Adonai Roi Lo Echsar. Um pouquinho difícil, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem sido a tradução da Igreja Católica, lá de Jerônimo, do quarto século, quando fez a Vulgata Latina. E posteriormente os protestantes, né, com pouco conhecimento bíblico, na melhor das intenções, porém algumas vezes têm cometido gafes, né? Como é o caso do equívoco da pronúncia do nome de Deus, que na verdade ninguém sabe, por isso que as Bíblias trazem Senhor, né? Porque o texto original não possui as vogais, o hebraico é escrito somente com as consoantes. E os judeus, por não desejarem que se pronuncie o nome de Deus, por reverência, né? Colocar as vogais de Senhor. Então só no século XI vai surgir uma pronúncia muito defendida por uma dupla de hereges que bate de porta em porta, e essa pronúncia nunca existiu antes do ano 1100, muito menos foi pronunciada por Jesus, muito menos é o nome divino, né? O nome divino ninguém sabe a pronúncia se perdeu no cativeiro da Babilônia. Quando Jesus é declarado Senhor,
ele é declarado o único e verdadeiro Deus. Principalmente quando se diz lá em Filipenses 10:11 que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, na segunda vinda de Jesus, todos vão reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus, quer estejam vivos, quer estejam mortos. Inclusive os judeus vão se converter e reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus em forma humana, tá? Isso vai acontecer só durante o Apocalipse. Por enquanto, alguns reconhecem, não todos. Depois do arrebatamento, todos vão reconhecer. Na segunda vinda, até quem estiver morto, até quem for inimigo de Israel, que estiver atacando Israel, Jesus volta junto com a igreja que será arrebatada, vai voltar com a igreja. Então todos vão declarar que Ele é o único e verdadeiro Deus, porque será uma manifestação muito sem comentários, né? O único e verdadeiro Deus se manifestando para salvar Israel, voltando com a igreja gloriosa que o serviu aqui na terra. Então, enfim, vamos lá. Interessante dizer, né? Porque a Bíblia fala, Eclesiastes, que só existe um pastor. O Salmo 23 fala que esse Deus, o único e verdadeiro Deus, cuja pronúncia do nome se perdeu, Ele é pastor. E o Novo Testamento, Jesus se torna ser humano e declara, né, que Ele é o bom pastor, né? E quantas pessoas não têm quisto saber da Bíblia, não têm quisto saber do Evangelho, por causa de falsos pastores, mercenários, que só querem arrancar dinheiro. Pois é. Aqui é uma questão de nomenclatura, mas aqui neste ministério, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho, nós não utilizamos o título pastor. Eu sou o shaliach deste ministério, né, encarregado deste ministério, e eu quero levantar pessoas, né, serão evangelistas, quero alcançar almas, né, será o povo. Quem quiser servir, começa como evangelista. De evangelista, pode passar a presbítero, ao invés de pastor. Presbítero, tá? Alguém que preside. Alguém pode falar que é a mesma coisa, mas eu não quero utilizar esse título, pastor, para deixar muito claro que Jesus é o único e verdadeiro Deus, sendo assim, o único pastor. A Bíblia fala o mesmo sobre o Espírito Santo, tá? Não venham os antitrinistas de plantão falar que se Jesus é Deus porque Ele é pastor, a Bíblia não fala que o Espírito Santo é pastor, fala assim, tá? Tema para outro dia. Todos os títulos de Deus, o único e verdadeiro Deus, a Bíblia cita com relação a Jesus, a Bíblia cita com relação ao Espírito Santo. Como são vários títulos, né? Então, vai ser tema para vários vídeos. Então vamos sem rodeios, vamos lá. Todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O erro tem sido utilizar esse versículo para pregar o falso evangelho da prosperidade, né? Como se o verdadeiro cristão nunca passasse por necessidade. Aí o pior de tudo é utilizar esse versículo, utilizar a Bíblia, não para salvar, mas para condenar. Esse é o pior de tudo, né? Se você não tem onde morar, se você não tem o que comer, você está em pecado, você está sem fé, né? As pessoas que deveriam utilizar a Bíblia para ter coração e ajudar, acabam utilizando a Bíblia para condenar e fazer quem está sofrendo sofrer ainda mais, com falsa acusação. E o texto não diz isso. Adonai roi lo ersar, né? O Senhor é o meu pastor,
não faltará, literalmente. Quem melhor se aproxima, aqui nesse caso, é a Bíblia Judaica Completa, né? Quem tiver um antissemitismo, um antijudaísmo, não vai gostar da Bíblia Judaica Completa, né? Quem tiver um preconceito, os judeus mataram Jesus. Não, a Bíblia fala que os nossos pecados mataram Jesus, né? Você observa, os católicos vão falar que os judeus mataram Jesus. Só que os judeus matam apedrejado. Jesus morreu crucificado. Quem matava crucificado era Roma. Se você quer pegar um povo para falar que matou Jesus, não foram os judeus. Foi o Império Romano, que se tornou a Igreja Católica. Mas eu pegando a Bíblia, o meu pecado, o teu pecado, os nossos pecados mataram Jesus, tá? Então você tem que aceitar o sangue derramado para que você não seja culpado por profanar o sangue que já foi derramado. Só ler Hebreus lá capítulo 10. Quem melhor se aproxima é a Bíblia Judaica Completa, que é muito nítida em dizer que ela é uma versão. Ela não se diz uma tradução literal, né? Ela usa a versão que seria dinâmica, né? Você escrever o texto de uma forma que se compreenda o sentido do que se quis dizer, né? Porque é uma linguagem arcaica, tanto o hebraico, né? São muitos mil anos que se passaram, como até a tradução de Almeida, né? Tem quase 100 anos também. A língua portuguesa daquela época estava um pouco arcaica, né? A gente não vai falar uma linguagem chula, mas a gente também precisa compreender o sentido. Então quem melhor se aproxima por colocar uma explicação e não o sentido literal que está lá, é a Judaica Completa, que está aqui, ó. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Se aproximou melhor do sentido. Adonai roi lo echsar. Não está falando de prosperidade. Adonai roi lo echsar. Não está falando de prosperidade financeira, de prosperidade material. Muito pelo contrário. Da forma como está na Bíblia Judaica Completa, significa que quando Deus se faz presente na minha vida, quando eu compreendo o sacrifício de Jesus pelos meus pecados, para mudar as minhas vestes, eu estava condenado, meu pecado me deixou negro. A salvação de Jesus me dá novas vestes, vestes brancas, ausência do pecado, né? Ele muda a minha história, não é isso? Passo a me tornar alvo mais que a neve. Está aqui o talit, né? Significado nos significados. Pois bem, quando eu compreendo o que Jesus fez por mim, quando eu aceito o seu senhorio, quando eu me arrependo dos meus pecados e me entrego a Ele, eu tenho a certeza da salvação, porque eu estou salvo e obedeço, claro. Eu não coloco mais os meus olhos neste mundo, mas na eternidade. Por isso que tem todo o Salmo 23 lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você tem a alegria da salvação. O teu foco é a salvação, a eternidade. O teu foco não é mais as circunstâncias atuais. Então eu posso ser feliz mesmo passando necessidade. O mais importante é Jesus na minha vida, é o Espírito Santo
habitando em mim e transformando. Esse é o mais importante. Ou a única coisa que importa na realidade. Então quem mais se aproximou aqui foi a Bíblia Judaica completa. Mas se você não gosta da Bíblia Judaica completa, se você não gosta dos judeus, e sinto muito por isso, tá? Porque o Espírito Santo ama os judeus. Se você não gosta dos judeus, já tem coisa errada aí. Esse Espírito que está em você não é o Espírito de Deus, desculpa. Se Deus ama Israel, tem um plano de salvação para os judeus, e você tem um preconceito contra os judeus, que é achar que a igreja substituiu o povo judeu, negativo. Vai lá ler Romanos capítulo 8 até o capítulo 10, conserta aí, tá? Vai ler Jeremias, que fala que Deus jamais se esquecerá de Israel. Mas vamos lá. Adonai Roei Lo Erissar. O Senhor é o meu pastor, literalmente. O Senhor é o meu pastor, não faltará. Não faltará o quê? O que não faltará? Não faltará pastor. Eu não preciso de outra pessoa para exercer a função que o Espírito Santo exerce na minha vida. Eu não preciso de outro pastor sem ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus. É heresia esse negócio que existe em algumas igrejas, que são seitas autoritárias, que elas manipulam as pessoas a tal ponto de decidir com quem você vai se casar. Um exemplo. Onde você vai trabalhar. Isso é pecado. O pregador, o ministro, eu posso te aconselhar o tipo de pessoa. Posso até aconselhar aquela pessoa que você está apaixonada. Olha, ela não é cristã, não é ideal você se casar com ela. Você vai sofrer, eu não posso te proibir. Muito menos falar, casa com esse aqui. Isso existe em algumas igrejas onde o ministro, né, se coloca num trono pertencente única e exclusivamente a Deus, ao Espírito Santo. Você tem que se posicionar em oração para saber se tal pessoa é ideal para você ou não. Se tal emprego não é viável a palavra, se tal emprego, se tal profissão, a pessoa, você acha que um cristão pode ser dono de bar? Vender bebida alcoólica? Você acha que um cristão pode vender cigarro? Trabalhar numa empresa de cigarro? Claro que não. Mas eu só posso aconselhar, né? Se a pessoa está passando fome e ela quer fazer algo disso, é pecado, mas ela e Deus, eu posso instruir. Eu instruo, ó. O cristão não pode fazer isso. Agora, o que eu realmente não posso fazer casa com Beltrano, casa com fulano, né? Eu conheço muitas pessoas de igrejas pentecostais que tiveram um casamento absolutamente destruído porque seguiram isso. Deus está me mostrando que é para você casar com tal pessoa. Foi um desastre, cheio de adultério e no fim acabou se divorciando. Não tem nada de Deus estar me mostrando. Você que decide quem que você vai casar. Você tem um padrão bíblico a seguir de como você deve ser, de como a pessoa deve ser, né? Você vê que eu te ensino a casar com alguém da tua denominação, mas eu não cito nome específico. Olha, você tem que casar com fulano, você tem que casar com Beltrano. Não posso fazer isso, né? Então, isso compete ao Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo? Você não tem Jesus? Você não precisa de ninguém te orientando nessas coisas além dele. É você e Deus em oração. É você e Deus buscando na palavra. Esse é um primeiro aspecto que está falando aqui, tá?
Tem pessoas que querem se assentar num trono, né? Dizer, nós somos a única organização verdadeira, só nós, só o fundador da organização pode explicar a Bíblia, né? Começou como um grupo de estudantes, não sei o quê. É o Espírito Santo que ensina a Bíblia, é o Espírito Santo que ensina todas as coisas. É a Bíblia que explica a Bíblia. Eu venho aqui, mostro a Bíblia, explicando a Bíblia. Agora, você tem o Espírito Santo? Como que você sabe se você tem o Espírito Santo? Você creu no Evangelho? Você aceitou a Jesus? Você se batizou? Você tem o Espírito Santo. Não existe manifestação a mais, como falar em línguas, nada disso. Se você crê que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, você se batizou, você tem o Espírito Santo. Acabou. É só isso. Justamente que os tais pastores não querem que você saiba. Lê lá, acho que é 2 João, é uma das cartas de João lá no final, perto de Apocalipse. É o Espírito Santo a unção do Espírito Santo que ensina todas as coisas, e você não tem necessidade que ninguém se coloque num trono e diga, sou eu que explico a Bíblia. Não, negativo. Eu te ensino. Você vai e compara, tá? Quem pode te falar com quem você vai casar ou não? O Espírito Santo, se coloca na mão dele. Então aqui nesse ministério o único pastor é Jesus, tá? Não terei falta de um ser humano assentado no trono, como um papa, como um reverendo, como a única organização verdadeira, explicando a Bíblia. Isso é heresia, tá? Eu não preciso de mais ninguém a não ser o Espírito Santo, através da palavra de Deus, me explicando a Bíblia. De forma, palavra final. Eu prego, você analisa, ok? Não estou me assentando num trono, não estou sendo incoerente, tá bom? Eu quero que você conheça Jesus. Jesus vai te ensinar todas as coisas, Jesus vai te guiar. Enrolei um pouco. Pegando no sentido aqui, de nada me faltará, eu tenho que pegar. Você vê que no próprio capítulo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu fique doente, não temerei mal algum. Não é evangelho da prosperidade, não é evangelho da cura. Veja só, abra sua Bíblia. Filipenses 4,13. Todo mundo conhece, todo mundo põe no carro, usa também para prosperidade, isolado, né? Cuidado com o versículo isolado. A gente sabe de cor, né? Como é que é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ver aqui, ó. Nova versão transformadora. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Aí ele usa isso para um falso evangelho triunfalista. Eu posso vencer a doença, eu posso vencer o desemprego, eu posso vencer as necessidades. Sim, você pode buscar Deus e superar situações, mas esse versículo não está falando isso. Não se esquece da soberania divina. Paulo orou pedindo a cura 3 vezes, Deus falou, não, minha graça te basta. Vamos ver o que realmente é o Salmo 23, versículo 1. Vamos ver o que realmente é Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o evangelho da prosperidade. Lê um versículo antes, só um versículo antes, olha só. Aliás, ó, 2 versículos antes. Não digo isso por estar necessitado. Opa! O apóstolo Paulo, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, sem pecado, estava passando necessidade nesse momento. O evangelho da prosperidade é falso.
O evangelho da mágica é falso. A interpretação comum que os mercenários dão em cima do Salmo 23, versículo 1 e em cima de Filipenses 4,13 é falsa. Essas duas passagens estão associadas, olha só. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Pode ser arroz puro, pode ser 2 pernas para andar, um chinelo havaiana, um outro chinelo, ao invés de um carrão. Pode ser um céu estrelado como cobertor e um chão de terra cheio de formiga como colchão. O importante é a salvação. O importante é Deus na tua vida. O importante é onde você vai passar a eternidade. O importante é de onde Jesus te tirou. Ou você não aceitou isso ainda? Aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Tem arroz puro? Dê graças a Deus. Mora em um cômodo? Dê graças a Deus. Vai batalhar sim para melhorar. Mas Deus não é obrigado a te atender como se ele fosse um Aladim. A Bíblia não te promete que você vai ficar curado sempre. A Bíblia não te promete que você vai ter em exagero sempre. Ela manda que você fique contente com o que tem, agradecido. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Versículo 12. Sei viver na necessidade e também na fartura. Nada me faltará. Não vai faltar riqueza e não vai faltar pobreza. Esse é o Salmo 23. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio. Não vai faltar fartura, não vai faltar fome, necessidade. Com pouco ou muito, não vai faltar riqueza, não vai faltar pobreza, não vai faltar saúde, não vai faltar doença. E você pode estar feliz e firme com Jesus que te resgatou do inferno, porque Ele te dá forças para estar feliz pela salvação, mesmo passando fome, mesmo na pobreza, mesmo na necessidade. E eu não preciso de nenhum comedor de arroz e feijão se assentando num trono, se dizendo o único intérprete da Bíblia. Porque Jesus, o Espírito Santo, o Pai, é o nosso pastor. Não teremos falta de outro que exerça essa função. Kiatá e Madi, porque tu estás comigo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Seja feliz pela tua salvação. Aceite a Jesus. Pare de reclamar da situação. Não sustente mercenários que só querem enganar para andar de helicóptero, jet ski. Coma teu arroz se é o que você tem. Coma teu pão feliz, porque Cristo morreu no teu lugar. Você sofre hoje, uma enfermidade hoje, um desemprego hoje, mas você não vai mais passar a eternidade no inferno, que é a única coisa que o ser humano conquistou como direito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav, vetzivanu laita atev batzipsit. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificas com os teus mandamentos e nos ordenaste nos envolver entre as franjas, do talit, a borda. Toque na borda do manto de Messias, Jesus Cristo, e seja curado da cegueira espiritual, da cegueira intelectual. Que Deus abençoe a todos. Shalom.